Olá amigos, bem-vindos ao Portal Espiritualidade. A gente está aqui com mais um vídeo dos estudos astrológicos. Hoje é o signo de Leão. Eu espero que vocês gostem. Eu fiz algumas anotações aqui. Vamos começar então com esse quinto signo da hierarquia. A gente já falou de Áries, depois veio Touro, Gêmeos, Câncer e agora Leão. Leão é o quinto signo da hierarquia, regido pelo Sol, fixo e do elemento fogo. Então, Leão é fixo. É interessante a gente notar isso no signo. Ele tem bastante característica física, né? Principalmente na sua forma de interpretar situações e transformá-las. Ele é bem fixo. Naturalmente, o elemento fogo é potencializado neste signo, trazendo aos seus nativos energias positivas e poderosas, dentro da graça, do prazer, criatividade, alegria, vontade, coragem, determinação e brilhantismo. Um brilhantismo natural nesse caso. Ele não se esforça para ser brilhante, né? Ele é naturalmente brilhante. Então, na visão hindu, o leão é a manifestação do verbo criador. É guardião do misterioso castelo do ciclo arturiano e na conquista do grau também. A gente vai ver o mito de Leão, o mito que conta sobre o primeiro trabalho, né? O primeiro dos 12 trabalhos de Hércules. Ele enfrentou um leão em frente à sua caverna, atirando-lhes flecha, mas o animal era invulnerável a esse tipo de ataque, devido à influência de Hera, né, que o dotara de poderes contra flechas, tacapes e lanças. A única forma de Hércules enfrentar o leão era entrando na caverna, munindo apenas de um achote para iluminar o caminho. Então, Hércules entra na caverna iluminando o caminho, né, e ao enfrentar corpo a corpo animal, ele sufoca a sua garganta e assim retira sua pele e tal, fazendo com que uma vestimenta protetora para ele, né? Então, ele se protege com a pele do leão. Lembrando de que essa visão dos humanos contra os animais, eles estavam muito querendo representar o lado instintivo, né, o lado sombra do ser humano com a nossa capacidade de resolver os problemas através dessa nova consciência, né? Então o mito ele retrata muito isso. E é interessante a gente notar de que para Hércules derrotar o leão, ele precisou entrar em sua caverna, né, em seu mundo particular, iluminando o caminho até alcançar o animal. Então a gente pode associar de que a estratégia de Hércules, né, com a conexão que muitas vezes os nativos do signo de Leão fazem com os outros irmãos do zodíaco. Leão, além de amigável, é naturalmente amável. Ele é aberto e favorável a conexões profundas, sempre intensificando ambas as partes conectadas. Então, uma pessoa muito fechada, quando chega para um leão aberto, muitas vezes o leão não ou perde a paciência, não fica ali, né, porque ele não se sente conectado. O grande segredo, né, de leão é se sentir conectado. Contudo, ele leva isso como um princípio básico da sua vida. Trabalho, relacionamento, tem que fazer sentido, tem que, né, ali ter conexão, uma conexão profunda. É um signo muito profundo no sentir, certo? O signo gosta de iluminar e de ser iluminado. Isso significa que uma das formas de transcendência de Leão é exatamente pelo prazer de viver, até mesmo nos momentos mais difíceis. Ele pode encarar a situação mais como um olhar desafiador a ser vencido, né, como algo desafiador, do que como uma derrota ou um peso a ser carregado. Então, ele tem uma tendência a ver as situações de uma forma mais positiva. Isso é muito bom, né? Por estar envolvido com o calor da energia ardente do Sol, Leão não se interessa tanto por pessoas negativas. Falta de entusiasmo, melancolia excessiva, desgostos. Leão, ele não gosta muito disso, principalmente na comunicação. Leão gosta de uma comunicação alegre, né? Porque Leão é isso, força, graça, fé, alegria, vitória. Mas ele percebe, experimenta e compreende de que o sofrimento existe. Leão sabe de que as dores são reais e normalmente quando passa por conflitos internos, que é muitas vezes gerado pelos meios externos, no caso de Leão, ele entra em uma profunda dor antissolar, digamos assim, uma espécie de questionamento interminável misturado com angústia de não entendimento e assim acaba julgando a situação como errada. Então, essa questão do Leão, ele está muito relacionado aos meios externos. Normalmente, em Leão, os meios externos fazem com que ele sinta as suas sensações, né, as suas dificuldades, que é ao contrário, muitas vezes, de Virgem, né, que tem ali a criação do caminho. E muitas vezes, Virgem coloca a responsabilidade no caminho que ele cria e aquilo lhe faz sofrer. Então, tem uma diferença. Leão não cria o caminho, ele apenas vive e, se houver sofrimento, ele tende a sentir essa espécie de dor mesmo, esse conflito, que é ao contrário de Virgem, que cria o seu caminho e muitas vezes já sabe que aquilo gera conflito, mas continua ali. E a gente vai entender por que Virgem continua ali. No outro vídeo de Virgem eu vou falar isso. Em especial, a espiritualidade é importante para este signo, de Leão, pois trará a compreensão sobre o verdadeiro significado de justiça. E dentro disso, Leão guiará seus raios e fluirá
seus passos dentro de uma jornada mais harmoniosa. A justiça, quando não compreendida, é temida, negada e amaldiçoada por Leão. Quando coisas ruins acontecem, quando ele percebe de que a vida não são apenas flores, quando ele sente de que as coisas não acabaram da forma como ele esperava, e algo ou alguém retira um pouco do seu brilho, ele se questiona não apenas sobre o conflito externo, mas também a sua própria condição natural. É importante a gente acentuar, pessoal, que assim, na evolução do signo de Leão, todo signo possui a sua evolução, né, interna. Na evolução do signo de Leão, ele tem uma tendência a abaixar as expectativas. Mas ele faz isso de uma forma muito controlada, porque ele tem tendências a imaginar. Ele é muito romântico, então ele imagina muito. Os meus externos, às vezes, aqueles meus não batem, né? Então, é como eu falei no vídeo de Touro. Touro sabe de que a vida muitas vezes não lhe dá o que você quer e sim o que você precisa. Leão precisa aprender um pouco disso com Touro, né? Então, é um detalhe do signo de Leão. E agora, outra questão que poucas pessoas conseguem notar nesse signo é, diante das dificuldades, Leão questiona a si mesmo, de maneira tão intensa que a dor é ampliada, como se o seu próprio sol captasse o lado sombra, e ao invés de luz, ele se sente abafado, amargo, poluído e incapaz de caminhar. Leão é muito atencioso, de maneira detalhista, possui a habilidade de captar detalhes aparentemente insignificantes para uns. Às vezes, Leão captou um detalhe, né? Você fala, você percebeu isso? Claro, isso foi importante para mim. Né? Leão pode responder. Mas em sua mente sonhadora, né? Às vezes um detalhe insignificante, mas em sua mente sonhadora e apaixonada, nada pode ser deixado de fora, pois todo detalhe é único e toda unidade faz parte do todo, né? E faz parte do todo. Então, Leão compreende o esforço, o suor e a dedicação. Ele tende a apoiar muitos aqueles que se dedicam, incentivando-os de forma amigável ainda mais a continuarem seus, né? O seu brilhantismo não é forçado, Leão chama atenção naturalmente, mas isso é um incômodo para muitos que sentem essa energia de forma exagerada, pois junto com a atenção que recebe, precisa desenvolver a responsabilidade e transformar qualquer sentimento do ego em auxílio dentro do amor. Isso é um processo, né? É o caminho que Leão tem que percorrer. Uma das coisas mais importantes para falar de Leão é sobre a interpretação da vida e os sentimentos. Leão sente muito, intensamente considera tudo muito especial. Leão tem tendências a se recordar de sentimentos e pessoas boas que passaram em sua vida, sorrindo ao lembrar de tudo. Isso acontece porque no campo do sentir a energia flui com mais facilidade, e a lembrança é algo que marca totalmente, né, aquele evento especial. Leão tem manias excêntricas dentro de algumas ocasiões, como criar jogos mentais, principalmente na área da sedução e romantismo. Quando desequilibrado, Leão cria falsas ideias de hierarquia, colocando-se quase sempre no topo de todas elas, deixando de fazer ou falar algo por acreditar de que ele não tem a obrigação de fazer tal ato. Muitas vezes espera do outro algo que ele deseja iniciar, mas por estar acima na hierarquia mental, ele não pode chamar, né, o outro, ele precisa ser chamado. Infelizmente, Leão tem manias de seleção, desejo de inclusão e tendências a se importarem demais com qualquer coisa. Já que os detalhes são bem importantes, eles se tornam seus amigos, mas às vezes o enganam. Isso quando o Leão acredita de que tudo precisa ser analisado dentro da ótica mais minimalista que existe. Cada peça pode se tornar um prazer ou uma dor, e essa dúvida é muitas vezes insuportável para Leão. E uma coisa importante de Leão é de que ele segue